Olá, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez para estudarmos este livro maravilhoso que é o Consolador. Este livro é um presente de Emmanuel para todos nós, através da psicografia santificada de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Estamos estudando a primeira parte, no item de número 5, que fala das ciências aplicadas. Aqui temos a questão de número 103. No tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? Esta é a pergunta feita ao nosso irmão Emmanuel, e ele aqui nos responde o seguinte: a água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos. Todavia, pode sê-lo em caráter particular para determinado enfermo. E, neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. E, meus amigos, Emmanuel aqui nos fala que a água pode ser fluidificada para um grupo de forma geral, ou pode ser fluidificada para atender a alguém em particular. É no caso da água fluidificada para várias pessoas, ela apresentará fluidos que irão, de alguma forma, melhorar o nível de energias em que a pessoa se encontra. Irá, de alguma forma, aliviar as tensões em que ela está. De alguma maneira, irá trazer força, coragem, para que ela prossiga a sua jornada evolutiva com empenho e confiança. E Emmanuel aqui diz que, em casos mais particulares, a água pode ser fluidificada visando o atendimento de uma determinada pessoa com um determinado tipo de problemática orgânica. E, neste caso, esta água, ela terá elementos específicos para atender a esse indivíduo em particular. Então, é conveniente que somente ele se utilize desse medicamento. Assim como nós não podemos ter um problema X e tomarmos um medicamento de um amigo nosso que sofre de outro problema, um problema Y, também não é interessante que utilizemos uma água fluidificada para uma pessoa que tem uma problemática que não é igual à nossa. Aliás, nenhuma problemática nossa é igual à do outro. Pode ser parecida em alguns pontos, mas exatamente igual não é. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua forma de ser, cada um tem dentro assim de si um nível evolutivo e de conhecimento diferenciado. Então, quando a água é fluidificada de forma particular, visando
atender a uma determinada pessoa, somente ela deve fazer uso dessa água. E continua aqui na questão 104, que é colocada para a resposta de Emmanuel. Existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como sejam as presenças de médiuns curadores, reuniões de vários elementos ou de alguns aparatos, eu estou acrescentando aqui, etc, etc. E Emmanuel deu a seguinte resposta: a caridade não pode atender a situações especializadas. A caridade, ela não pode depender nem de situações especializadas, nem de aparatos especiais, nem de uma ambiência determinada, até porque muitas e muitas vezes somos chamados à caridade, exortados à caridade, sem termos aquelas condições ou longe de auxiliares. Então, muitas vezes nós estamos sem as condições adequadas, sem termos como reunir médiuns para atender, muitas vezes sem um local que nós chamamos de apropriado, como uma casa religiosa, um centro espírita, né? Mas e a caridade? Aí não será feita? Não. Claro que será feita. Então, nós, como diz aqui Emmanuel, não podemos ficar atrelados, presos a determinadas convenções, a determinadas situações, a determinados ambientes, para fazermos a caridade, darmos a mão, auxiliarmos ao nosso irmão de jornada. E continua aqui Emmanuel na sua resposta: a presença de médiuns curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum podem constituir o preço do benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem independer do concurso medianímico, considerando o problema dos méritos individuais. Em muitas ocasiões em que nós não temos todo esse aparato que muitas vezes imaginamos que sejam necessários, muitas vezes nós temos que dar o nosso jeito, abrirmos a nossa mente, o nosso coração, elevarmos o pensamento ao alto e pedir ajuda ao plano espiritual. E ele virá em nosso auxílio. Nossos irmãos maiores virão. É porque aonde houver alguém em necessidade e alguém com boa vontade para auxiliar o irmão que sofre, os irmãos espirituais nossos e desse irmão que sofre já estão ali para nos auxiliar. E se elevarmos o nosso pensamento numa breve prece, num pedido a Jesus, e ele virá, independentemente das condições e da nossa localização.
Então, a caridade, ela não depende de nenhum aparato externo. Embora, se tivermos a possibilidade de termos acesso a companheiros, médiuns, em locais mais adequados, é claro que nós vamos nos utilizar desses recursos. Mas se não tiver, vamos arregaçar as mangas e vamos dar o que pudermos dar e doar ao nosso irmão naquele momento, através da boa vontade, do amor e do interesse pela recuperação do sofrimento e das dores que nosso companheiro de jornada passa. E aqui temos uma outra questão que foi proposta a Emmanuel, a questão de número 105. O fato de um guia espiritual receitar para determinado enfermo é sinal infalível de que o doente terá de curar-se? Essa é a indagação feita a Emmanuel. E Emmanuel deu a seguinte resposta: o guia espiritual é também um irmão e um amigo, que nunca ferirá as vossas mais queridas esperanças. E é verdade, os irmãos espirituais estão sempre com boa vontade, sempre prontos a nos auxiliar, a nos amparar. E muitas vezes eles sabem perfeitamente que o nosso caso não tem solução, mas eles vão dar o que é possível, até porque não dá para ultrapassarmos os limites da lei divina. Em muitas ocasiões, aquilo que chamamos dor e sofrimento representam o nosso resgate, a nossa cura, a nossa limpeza interna. E eles sabem disso. Mas eles, de qualquer forma, eles estão sempre a postos. Se não der para curar, pelo menos vão nos dar forças, vão nos dar amparo e, se possível, algum alívio para que possamos seguir em frente. E continua aqui nessa resposta o nosso irmão Emmanuel. Aconselhando o uso de uma substância medicamentosa, alvitrando essa ou aquela providência, ele cooperará para as melhoras de um enfermo e, se possível, para o pleno restabelecimento de sua saúde física, mas não poderá modificar a lei das provações ou os desígnios supremos dos planos superiores, na hipótese da desencarnação. Porque, dentro da lei, somente Deus, seu Criador, pode dispensar. Então, é como conversamos. O auxílio que nos é dado, ele visa muito mais a nossa condição de espíritos imortais do que de seres humanos encarnados num corpo de carne. E os nossos irmãos estão sempre a postos para nos auxiliar, mas eles não podem modificar, não podem afrontar, não podem ir contra a lei de resgate, a lei divina
da reparação dos nossos erros. Então, o que eles fazem é simplesmente, quando não é possível a cura, nos fortalecer com orientações, com energias que de alguma forma nos deem um pouco mais de força para ir em frente e cumprir a nossa jornada. Nós nunca estivemos e nunca estaremos órfãos. Temos Jesus, temos uma pleiade de espíritos elevados que nos acompanham, que estão junto a nós 24 horas por dia. Vamos agradecer a Deus, a Jesus e a esses irmãos amigos que estão sempre conosco. E para evitarmos dores futuras, vamos fazer sempre o nosso autoexame. Vamos fazer uma pesquisa interna para compreendermos de forma mais clara e perfeita aquilo que somos, o que pensamos, o que sentimos. Então, nós sempre estaremos amparados. Sempre estivemos e sempre estaremos. E assim, fechamos mais um estudo, mais um trecho do livro O Consolador. É qualquer dúvida, é qualquer discussão que queiram fazer acerca do que foi explicado, podem entrar em contato através do canal do YouTube, que eu estarei a postos, à disposição para trocarmos ideias. Muita paz, meus irmãos. Fiquem com Deus. Muita paz. Graças a Deus.